Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast no Minuto do Imóvel, podcast para o mercado imobiliário. Aqui a gente tem a intenção de levar até você, parceiros, amigos, clientes, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Valdenir Rodrigues, especialista no ramo do direito imobiliário e comentarista da Band News. Obrigado, doutor, por compartilhar um pouquinho aí da sua experiência profissional conosco. O prazer é todo meu, né? De antemão, quero parabenizar, Júnior, pela iniciativa. Realmente, assim, é muito bacana. Eu acho que conteúdo, né? Troca de experiências, aprendizados são sempre bem-vindos, né? Então, eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido, né, nesse mercado, nesse ramo imobiliário, que é um ramo, assim, apaixonante. Verdade. Você que atua nele, né? Nós, né? Nós que atuamos nele. Sabe que é uma coisa, quando você entra, não consegue sair. Espero que consiga contribuir hoje seja um bate-papo bem bacana. Vai sim. Vai falar um pouquinho aí da sua vida pessoal, profissional e também dos seus investimentos, Vamos embora. né? Eu tenho aqui o currículo, 15 anos atuando com direito imobiliário, CEO da Rodrigues Advocacia, comentarista da Band News FM com o quadro Seu Imóvel, membro da Comissão de Direito Imobiliário AOB Espírito Santo, secretário da Comissão de Direitos Imobiliários da AOB de Vila Velha, corretor de imóveis, pós-graduado em Direito do Consumidor, pós-graduado em Direito Processual Civil, MBA em Gestão Empresarial, ex-diretor... Aí vai embora, né? Vamos parar por aqui. Agora já começa a fazer conta da idade, começa a complicar. Beleza. Vamos lá, sempre foi apaixonado por esse ramo aí do direito? O que te levou, de repente, caminhar para o direito da construção civil, do imóvel, direito imobiliário de uma forma geral, né? Júnior, é o seguinte, eu comecei assim a trabalhar no ramo do direito imobiliário quando eu fiz a minha primeira aquisição, né, de imóvel. E foi engraçada essa história porque logo no início, digamos, da minha carreira jurídica, né, você quando começa a advogar, você sai da faculdade, você sai com uma certa prepotência, essa é a verdade, né, porque a intenção é você aprender aquilo na graduação e você querer realmente desenvolver na prática. E a experiência falta nessa hora, né? Por mais que você tenha um conteúdo técnico, teórico, doutrinário, mas a prática, ela te coloca no eixo. E eu ainda não tinha, né, essa prática. E aí, né, logo de início, eu fui fazer meu primeiro investimento, que foi uma compra de um imóvel na planta. E foi bem interessante essa experiência, porque quando eu cheguei no stand de vendas da construtora, esse stand de vendas ficava exatamente numa esquina. E ali fui muito bem atendido, né? E o engraçado é que a estratégia comercial desta empresa era para exatamente você ter a consciência de que o empreendimento seria construído exatamente ali naquele stand de vendas. Inclusive a maquete mostrava o stand de vendas exatamente naquela esquina. Então ali eu negociei, dei uma entradinha, viu posição do apartamento, posição da planta, de acordo com o stand. De acordo com o stand. E ali naquela oportunidade, dentro das minhas condições, logicamente, e é claro que se eu tivesse hoje fechando aquele mesmo negócio, até mesmo as condições ao qual eu fecharia de uma outra forma, que depois a gente aprende, né, que você comprando imóvel na planta, também a partir que você dá uma entrada, também tem um saldo devido, e o saldo devido também sofre algumas correções. Enfim, esse é outro. E ali, fechei negócio. E aí o corretor, ele foi muito claro comigo em dizer que dentro de 6 meses o empreendimento estaria sendo, né, iniciado. Então, na qualidade do comprador, eu vinha cumprindo com as minhas obrigações. E eu, né, naquela ansiedade, vamos ver agora o meu empreendimento evoluindo. Primeiro imóvel, né? Vou dar uma passada lá para ver se está saindo mesmo. Vou dar uma passada para ver lá. E passou 6 meses e stand de vendas no mesmo lugar. Passou 8 meses no mesmo lugar. Quando deu 1 ano, eu falei, não é possível. Né? Cadê minha obra? E aí eu voltei, né, com o mesmo corretor e eu conversei com ele. Eu falei, rapaz, cadê essa obra? Esse stand de vendas vai sair daqui? Não, ele não. Essa obra já começou dentro dos 6 meses programados. Eu falei, mas
como assim? Eu não estou vendo obra nenhuma aqui. E aí ele, não, sua obra está do outro lado do terreno. Eu falei, mas como assim do outro lado do terreno? Aí que comecei, né, a ter as primeiras decepções. Quando eu peguei a maquete, quando eu peguei a planta abaixo do empreendimento, eu identifiquei que essa planta estava invertida. E realmente, de fato, a minha obra estava sendo construída do outro lado do terreno, era um terreno muito grande. E esse terreno, inclusive, estava sendo construído do lado de um canal, né, de esgoto. E isso me decepcionou muito. Canal de Itaparica. Exatamente. E lá, quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, não foi isso que eu comprei. E aí, foi com base nessa situação, Júnior, que ali eu comecei realmente a me aprofundar mais no tema, porque comecei a ter dificuldade de conversar com a diretoria da empresa, comecei a ter dificuldade, né, de buscar uma mobilização de substituição daquele imóvel por outro, comecei a ter dificuldade até mesmo de buscar uma rescisão contratual, que na minha concepção a culpa não era minha, pois naquela visão, de fato, e agindo com a mais absoluta boa-fé, eu me senti realmente ludibriado. Então eu comecei a estudar, né, sobre o tema, e a partir dali eu comecei a ver que o Valdeni era apenas diante de um cenário muito complexo e diante de situações absolutamente, né, muito tristes de se ver, né, dentro de um setor, né, tão bonito. E ali eu tive que mobilizar uma ação judicial contra a construtora, consegui comprovar isso em juízo, que de fato realmente houve uma estratégia de marketing que dava a induzir em erro, e consegui, né, buscar o ressarcimento completo, né, do valor que eu tinha investido, mais algumas indenizações. Então ali, né, foi o início verdadeiro, né, quando eu posso dizer assim, aqui eu comecei realmente assim, a me dedicar exclusivamente ao direito imobiliário. Você sentiu um desconforto ali com aquela situação toda e também aproveitou, de uma certa forma, um nicho de mercado para poder estar atuando, né? Sim. Foi quando assim, eu comecei a estudar de fato, né, quais seriam ali os direitos do consumidor nessas relações, né, de compra e venda de imóvel. E aí realmente existe assim, um universo muito amplo, né, que envolve, né, consumidor, construtoras, né? Então existem, como em qualquer mercado, né, boas construtoras, más construtoras, como também existem bons consumidores e maus consumidores, né? Acho que tudo, né? Também corretor, né? Às vezes o corretor às vezes está focado 100% na venda só e estou falando que ele pode ser antiético, mas às vezes deixa de dar algumas informações, né, que são interessantes para o cliente. Eu, particularmente, quando eu vou atender um cliente, eu sempre pergunto se é o primeiro bem que ele está comprando, porque a gente consegue, né? Às vezes o cara está comprando o 10º apartamento, você não vai estar explicando a mesma coisa. Perfeito. Mas às vezes quando é uma compra inicial, a gente procura seguir um protocolo para deixar o cliente bem à vontade, né? E tentar minimizar o máximo possível aí. Você também é corretor de imóvel, você atua também, claro. Você sabe do que eu estou falando. Não, fazendo só uma pinceladinha em relação a isso. Eu, nos meus negócios e até mesmo, né, nas orientações jurídicas que eu passo, eu sempre deixo muito claro para os meus clientes a importância hoje de um corretor de imóvel. É fundamental que dentro de um negócio imobiliário haja sim um profissional que tenha essa bagagem, essa experiência, que esteja no mercado para poder orientar, né, ser um guia, claro, né, de fato, né, nessas transações que envolvem valores expressivos. Então, o corretor tem que ser credenciado, né? Isso é bom. Perfeito, claro. Tem que ter, porque senão não é corretor, né? Não é. Então, quando eu vejo, né, alguns ditos profissionais, né, agindo dessa forma, é muito triste, porque acaba desvalorizando a própria profissão e, assim, enganando realmente. Porque se a pessoa tem a informação, ela precisa ser passada. Não é só vender, é se relacionar, é atingir o objetivo. E você atingir o objetivo omitindo informação, você não está atingindo o objetivo. Você está mascarando um determinado objetivo. E aí lá na frente isso vai estourar de alguma forma. Suas referências no direito imobiliário, eu vi que você fez 2 pós, né? Você tem um currículo bem amplo aí. Quais são as suas referências? Júnior, à medida que você vai estudando, né, você acaba, principalmente na área do direito, você vai, né, seguindo alguns doutrinadores da área jurídica. Só que, sem sombra de dúvidas, minha maior referência é meu pai.
É difícil até falar, me emociono, porque é uma pessoa que, para mim, sempre foi referência em tudo. Legal. Né? Como homem, como pai, Profissional. né? Como profissional. Ele também era advogado e foram 42 anos de advocacia. E ele também, assim, foi muito dedicado à área imobiliária. E eu gostava muito de uma frase dele que ele falava, né? Imóvel não se vende, imóvel se compra. E isso eu aprendi desde pequeno. Então, se pudesse aqui, né, dizer qual que foi o meu maior mentor, minha maior referência, sem sombra de dúvida, meu pai. Que tem, né, também, inclusive, meu nome. Bacana, bacana. Em termos de tecnologia, como que a tecnologia evoluiu aí ao longo aí da... Você tem o quê? Uns 20 anos de formado? Vamos entrar nos números aqui mais ou menos? Eu assim, na verdade, eu entrei muito rápido na advocacia. E eu escolhi muito rápido o campo do direito imobiliário. Talvez, eu acredito que essa tenha sido assim, uma das maiores lições que eu posso talvez passar para aqueles advogados de início de carreira, é que se identifiquem com uma área e procurem se dedicar o mais rápido possível à área que tem afinidade. E não ficar flutuando, né, em muitas áreas. Eu não tive essa situação de ficar flutuando demais em muitas áreas do direito. Né? Não tive dúvidas, eu segui em frente. Então, hoje eu estou com 17 anos de formado, né, e passaram os 2 anos eu já fui direto para a área do direito imobiliário, por isso que eu falo que eu em torno de 16 a 15 anos, né, só lidando com o direito imobiliário. E a tecnologia? O que mudou na tecnologia para poder ajudar aí a sua área? Tem alguma ferramenta que vocês usam especificamente para isso? Júnior, quando eu iniciei a minha carreira, né, na área jurídica, o que eu tinha de ferramenta, e talvez a principal ferramenta para resolver, né, os desafios, eu não digo nem problema, que eu gosto de usar a palavra desafio ao invés de problema, porque desafio você, né, você não pula fora, né, você quer entrar, né, você quer ultrapassar. Então, a minha principal ferramenta era o Poder Judiciário. Por que eu falo era? Né? Porque à medida que você vai se utilizando dessa ferramenta, você vai percebendo, né, que, lamentavelmente, o sistema, né, ele é um sistema arcaico, é um sistema moroso, é um sistema custoso, né, e no final acaba que, quando você se usa desse instrumento, você pode até atingir o seu objetivo, mas na grande maioria das vezes, as pessoas que estão envolvidas, né, nessa situação, elas não ficam satisfeitas. Podem ganhar indenizações, né, podem ter um desfecho positivo, mas no final sempre há um certo rancor, um certo pessimismo pelo instrumento. Então, nesses últimos anos, eu não percebi, dentro dessa ferramenta que é o Poder Judiciário, um desenvolvimento significativo. O que nós tivemos agora aqui no Estado do Espírito Santo, enfim, né, foi essa migração do sistema de processos físicos para o sistema de processos eletrônicos. Né? A pandemia deu uma acelerada? Sem sombra de dúvidas. Acho que foi uma chave assim, fundamental para definitivamente o Estado do Espírito Santo acordar, né, e mudar essa chave. Porque a gente tem hoje estados com mais de 10, 15 anos que já estão usando o sistema eletrônico. O Estado do Espírito Santo ainda, né, mantinha, né, esse sistema, né, de processos físicos. Né? E os processos físicos, infelizmente, eles estão arcaicos. Né? Se a gente pode hoje acessar o sistema através de uma plataforma digital dentro do seu escritório, né, com uma série de benefícios, por que se utilizar de páginas, né, arcaicas, com volumes e arquivos e uma série de situações que só trazem, né, falta de dinamismo, burocracia e atraso, né, para as relações humanas. Eu falo que assim, o Poder Judiciário, né, para o desenvolvimento regional, né, seja da cidade, do estado, até mesmo no país, é fundamental. Que as pessoas que hoje, né, observam um poder judiciário lento, né, elas têm a percepção de que, né, o Estado não está desenvolvido, que a justiça não é feita, que as coisas não são desenvolvidas, e até mesmo investidores. Muito morosa. Né, quando querem investir, pensa, né, nessas possibilidades. Né, e quando, né, não der certo, quais são as minhas ferramentas, os meus arcabouços para eu poder resolver, né, aquele desafio. E aí você se apega de um poder judiciário moroso. Né? Então, em relação às ferramentas jurídicas que nós utilizamos, né, eu não senti tanto desenvolvimento. Perfeito. De 1 ano, 2 anos para cá, sim, houve essa migração
do processo, né, físico para o digital. Agora, se você tem uma ferramenta que não se desenvolve, você precisa, como ser humano, achar uma saída. E a minha saída foi trabalhar mais com mediações, trabalhar com estratégias de composição, trabalhar mais com negócios, trabalhar mais, né, com assessoria, com consultivo, né? E ali você perceber e demonstrar, né, para o seu cliente que a estratégia judicial não é a melhor. E aí a gente tenta de todas as formas achar essa solução pela via administrativa. Logicamente, quando você busca a via administrativa, o próprio cliente, a própria pessoa que está envolvida naquela situação, ela já precisa ter realmente em mente, né, o que ela vai gastar de tempo, de energia, de dinheiro, de custo financeiro para poder buscar o Poder Judiciário. E qual que seria o benefício financeiro também, né, e psicológico e de tempo que ela tem buscando pela saída administrativa. E aí quando a gente muitas das vezes vê, mas Valdemir, um exemplo, né, fulano de tal me devia 10 e através da via administrativa nós vamos fechar em 7, não está vantajoso. Essa pessoa se engana. Porque, né, é desvantajoso buscar o judiciário. Você consegue mostrar isso tudo até através de dados, números, né? Sim. Você vai contratar um advogado, você vai ter um percentual do advogado. Sim. Não estou jogando contra o patrimônio aqui, mas está na conta. É verdade, até porque é mais fácil você resolver. Sim. E fora a morosidade do tempo todo. Eu tenho 7 mil hoje e vou ter 7 mil daqui a 12 meses. Qual que é a diferença desse dinheiro aplicado? Não estamos falando de 7, mas pode ser 100. 150, 200. Não, e aqui eu não tenho medo, enfim, a gente tem que trazer isso para o público, claro, de verdade, porque eu que hoje já tenho equipe, tenho advogados, né, tenho equipe administrativa, financeira, né, uma empresa, né, de advocacia, né, montada, hoje eu tenho uma clara percepção do que é o custo de um processo judicial. Então eu demonstro com muita clareza isso para os meus clientes, né? Eu falo, olha, pela via administrativa nós temos esse trabalho, o custo é esse. Agora, pela via judicial eu tenho que contratar advogado, eu tenho que manter essa estrutura, eu tenho que comprar um sistema de gerenciamento de processo, eu tenho que acompanhar isso durante 7, 8, até 10 anos, né? Eu tenho que ter alguém para lhe receber, né? Eu tenho que ter uma organização financeira em cima disso, eu tenho que ter um trabalho técnico de desenvolvimento não só aqui no escritório, mas também de campo, que é ir ao fórum, despachar com o juiz, com assessores. Então você vê que o trabalho ele aumenta. É natural que se o trabalho aumenta, claro, os honorários também vão ter que aumentar. E em percentual, assim, você tem conseguido reverter para resolver administrativamente mais ou menos quanto, assim? Júnior, teria uma noção? Hoje, são raríssimos os casos que clientes chegam ao escritório e já vão direto para a via judicial. Eu, assim, faço um trabalho fervoroso para convencer o cliente de que realmente nós vamos e nós vamos tentar de todas as formas buscar a solução pela via administrativa. Então, é como se eu dividisse o meu trabalho em 2 blocos. Isso fica muito claro para o cliente, né? Falou, olha, nós vamos tentar pela via administrativa, esse é o primeiro passo. Nós vamos tentar encaminhar agora uma notificação extrajudicial, nós vamos buscar uma reunião, nós vamos elaborar um plano, nós vamos, de alguma forma, tentar resolver de forma administrativa. E vamos lutar por isso, né? Tentar realmente, para evitar essa via judicial. E aí, né, se de fato não der certo, aí a gente fala, olha, realmente tentamos de tudo, né? Infelizmente, o que sobrou é o Poder Judiciário. Aí certo. A gente, né, vai para o judiciário. Então você que tem, de repente, algum bem aí, um imóvel residencial ou comercial que está precisando fazer qualquer tipo de regularização, né? A gente está se colocando à disposição aqui, o doutor trabalha com isso também e consegue nos orientar aí para qual caminho que a gente pode estar seguindo, né? O ramo do direito imobiliário ele é muito amplo, né? É muito amplo. Esse nicho, igual você mencionou, que é a regularização imobiliária, é um deles. Você vê, essa semana teve um caso até interessante no escritório. Esse cliente é um cliente idoso, ele recebeu uma intimação do Poder Judiciário para pagamento de uma dívida tributária
E ele, né, muito criterioso, muito correto, falou: Valdenir, eu não entendo, não sei nem de onde que é essa dívida tributária, eu quero resolver isso, eu quero pagar. Mas eu falei: mas fulano, mas você vai pagar sem saber o que é? Vamos investigar, vamos entender do que se trata. Resultado, fizemos realmente uma avaliação, esse diagnóstico jurídico, identificamos que se tratava de uma ação de execução de dívida tributária, e a ação já estava bem avançada, na verdade já estava em fase de constrição, já havia realmente uma determinação judicial para bloqueio, né, de saldo de conta, e dentro da avaliação jurídica, né, não havia muito o que fazer, né, com relação a esse processo. Então o município de Guarapari conseguiu absorver esses valores que estavam depositados na conta dele para pagamento de uma dívida de IPTU. E aí, quando a gente fez a investigação do imóvel, ele lembrou que há mais de 40 anos ele havia vendido uma propriedade em Guarapari, porque ele é engenheiro aposentado, e de lá para cá não foi feito o devido registro da propriedade. E isso ficou anos e mais anos em nome dele, e o atual possuidor, né, não pagou as cotas, os tributos de IPTU, entraram com uma ação de execução de dívida tributária, e aí ele acabou sendo responsabilizado, né? Qual que é o nosso trabalho agora? É fazer a regularização da propriedade, né? É entrar em contato com o possuidor de forma administrativa, inclusive nós já encaminhamos essa notificação, para mostrar para o possuidor, falar o seguinte: possuidor, olha, por mais, né, que a propriedade não esteja no seu nome, isso não o isenta de assumir sua responsabilidade como real possuidor, né? Se você hoje, né, se intitula dono do imóvel, você também deve arcar com os acessórios, que são, né, os impostos. Então a notificação foi encaminhada, é um caso bem recente, estamos aguardando esse retorno para a gente tentar resolver de forma administrativa. Que eu também penso que nesse caso o próprio possuidor, né, não tem interesse de levar uma situação dessa para frente. Agora é natural que se tiver que levar isso mais para frente, é ação judicial, uma ação de indenização, de repente até um eventual dano moral por todo, né, esse constrangimento, essa dor de cabeça que está dando, né, para o dito proprietário, né, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. É uma situação emblemática, clássica de regularização imobiliária. Se porventura, né, a pessoa também não responder, aí nós vamos ter que achar um instrumento jurídico para poder falar: olha, Estado, Poder Judiciário, por favor, me ajude nisso. Eu preciso que essa pessoa, né, transfira imediatamente essa propriedade para o nome dela. E ali a gente, né, vai achar o melhor instrumento jurídico para que isso aconteça. Perfeito. Doutor, explica um pouquinho para a gente aí como é que funcionam os seus honorários, o seu trabalho, como é que é a questão de consultoria. As pessoas precisam ter uma noção mais ou menos de custo. Se puder explicar para a gente, por favor. Júnior, eu costumo assim fazer um comparativo da advocacia com a medicina. Todas as vezes que um paciente vai ao consultório médico, é uma vida, é um diagnóstico diferente, é um exame específico, e com base naquelas informações o médico tem arcabouço, experiência ou técnica suficiente para poder direcionar aquele paciente para a dita solução. A advocacia funciona da mesma forma. Perfeito. Da mesma forma. A questão é que no mundo atualizado, e até mesmo a forma como alguns profissionais acabam desenvolvendo a advocacia, eu percebo que existe em alguns casos uma certa, dificuldade de entender isso. Eu hoje, né, Valdenir, eu não atendo mais clientes, sem haver a cobrança da consulta, e 2, sem um agendamento prévio. WhatsApp, e-mail, Instagram, são ferramentas interessantes de contato, né, e de repente até mesmo de uma resposta, enfim, claro. Mas jamais, né, e isso é Valdenir, a forma que o Valdenir trabalha. Jamais vai ser igual, né, do que você sentar hoje, né, no escritório, analisar com clareza as documentações e dedicar aquele tempo para aquele cliente, né?
Então, hoje, o primeiro passo que nós fazemos no escritório é agendamento de consulta, com pagamento antecipado, né, da consulta. Ali nós fazemos, né, toda uma avaliação técnica da documentação ou do caso. O que eu deixo muito claro para o cliente também, e a gente tem muita humildade com isso, é que nem sempre nós temos uma resposta pronta. Outra situação que eu converso muito com advogados, inclusive advogados que trabalham com a gente, que de repente estão em início de carreira. Você não precisa ter a resposta imediata para dar para o seu cliente. Isso não te coloca numa posição, né, em desvantagem. Pelo contrário, você tem que agir com humildade e transparência com o seu cliente e dizer o seguinte: o seu caso é um caso mais complexo, que exige mais estudo e mais tempo para análise. E a partir de então, se a gente não conseguir, através dos documentos que foram apresentados, ter um diagnóstico, ter um prognóstico jurídico, né, daquela situação, nós ficamos com a documentação, ou estudamos o caso, reunimos a equipe, para poder, assim, marcar uma segunda reunião e falar: olha, a estratégia jurídica é essa, e daqui para frente, né, esses seriam os honorários. E aí fica difícil mensurar, né, valores, porque cada caso é um caso. Eu particularmente também, quando eu vou atender um cliente, a gente procura levantar o perfil daquele cliente. Acho que é mais ou menos parecido com o seu atendimento também nessa área da advocacia, do direito imobiliário. Você tem que entender primeiro o que ele quer, você tem que entender a documentação, que documentação que ele possa te passar, aonde ele quer chegar. A compra do imóvel também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa chega, passa para você: qual o preço desse imóvel? Né? Tudo bem, o preço a gente pode passar o preço, mas eu precisava entender um pouquinho o seu perfil, né, suas características de compra, suas preferências, para que a gente possa fazer um levantamento daquilo que a gente tem, né, e encaixar mais próximo do seu perfil. Porque não adianta, nós temos 3 quartos aí hoje em dia aqui na Grande Vitória, 280, 290, até 3 milhões, mais ou menos, de frente para o mar. Perfeito. Então, a diferença é absurda, né? Você vê, né? No papel são produtos muito similares, né? Mas na vida real é outra situação completamente distinta, né? Perfeito. O doutor já mencionou aí, a gente sabe que o direito imobiliário é muito amplo. Vou entrar um pouquinho, tentar aprofundar um pouquinho mais em alguns temas aqui. Por exemplo, na compra do imóvel, por que é importante você escriturar e registrar? Para você que está comprando um imóvel aí hoje, né, saber mais ou menos um pouquinho dos custos que vai ter, não só na compra do imóvel, mas também na questão da documentação. Sim. E por que é extremamente importante fazer o registro e também a escritura. Acabei de dar um exemplo clássico aqui agora, né, Júnior? Né, de um cliente que essa semana esteve no escritório, que deixou de registrar a propriedade, resultado, né, teve uma dívida tributária que não foi paga e ele acabou sendo responsabilizado. Né? Ele teve uma ação em seu nome, né, e teve que pagar por uma situação que ele não está, né, usufruindo, não está usando. Então, é o que eu falo assim, né, com os clientes. A gente sabe que, de fato, existem custos para isso, né, e os custos são altíssimos. Né? Entrando para a ordem tributária, sinceramente, é um absurdo. Né? O pagamento de um ITBI, né, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, simplesmente para você transferir um nome para um outro nome, né? Uma questão apenas de ordem documental, sabe? A gente tem que pagar, né, um valor tão alto, né, de TBI. Então, mas é a realidade do país, é assim que funcionam as coisas. Então as pessoas precisam estar preparadas para isso. Sem contar também com as taxas cartorárias, né, tanto a escritura quanto o registro. Tem uma partezinha também que a avaliação do ITBI, alguns estados fazem de forma diferente, né? Mas é uma coisa... sobre o valor venal, né? Sobre o valor de avaliação de imóvel, já é outro tema mais específico. Então, é a realidade, todo mundo sabe disso, todos sabem disso. Então, é fundamental que a pessoa se programe para isso. A gente sempre recomenda que a pessoa, ao tempo da compra, que se programe, né, tenha esse capital de giro para fazer o registro da propriedade. Porque você pense, esse foi um exemplo que nós demos. Se você comprou hoje um imóvel na planta, e por mais que a consultora esteja muito bem no mercado, esteja, né, saudável, mas pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a construtora, né, como a gente já viu várias situações, inclusive aqui no estado do Espírito Santo, né, de a construtora quebrar, de não ter, né, mais condições de construir e de criar dívidas. E aí, se você tem um imóvel que está no nome da construtora, é natural, né, que num processo judicial, se a empresa não tiver liquidez, não tiver dinheiro em caixa, o que vai realmente servir como garantia de pagamento de uma eventual dívida é patrimônio. E aí é fácil achar esse patrimônio,
porque encaminha-se um ofício, né, para o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis tem a obrigação de informar quais os bens imóveis que estão em nome daquela determinada construtora. E aí vem um grande problema. Por quê? Se você tem um ofício do Poder Judiciário que coloca aquele imóvel em garantia, significa dizer que você perdeu esse imóvel? Não necessariamente. Mas se você se tornar, né, uma pessoa que tem conhecimento disso e não toma as devidas medidas, você corre sério risco de perder sua propriedade. Mas aí, se você toma conhecimento, o que você tem que fazer? Tomar as medidas. E aí é contratar advogado, ter despesa com isso. Então você vai ter realmente o incômodo, que você não vai conseguir dormir. Você tem sim um risco latente. Porque se tiver um apontamento judicial na sua matrícula e o seu imóvel não estiver registrado, é justamente isso que você está explicando. Né? Você vai ter que correr atrás para tentar regularizar, ver porque tem que comprovar com boa fé que você adquiriu o imóvel antes, né, daquele apontamento judicial. Exatamente. Então, assim, vai te dar um certo trabalho e às vezes desnecessário, né? Ou então por falta de conhecimento. E para o Poder Judiciário, esse tipo de demanda é um tipo de demanda bem delicada. Por quê? Para quem é possuidor, comprador, que tem um contrato de compra e venda, que de fato pagou por aquilo ali, exerce sua moradia, ou enfim, eu tenho a posse do imóvel, a cabeça dessa pessoa ela é muito clara. Não, isso é só explicar em juízo que eu já comprei este imóvel. Mas para o judiciário, pense bem na figura do juiz. Ele não conhece a pessoa, não vive a vida da pessoa, não é vizinho dela, para poder realmente ter a constatação que de fato aquela pessoa, né, é a dona do imóvel. Mas, Valdenir, está aqui o contrato de compra e venda. Injustiça ocorre tudo, inclusive falsificações documentais. Cartório também. Tudo. Então, quando você tem um Poder Judiciário que já deu uma decisão no sentido de que aquele imóvel, né, foi colocado como garantia e está no nome da construtora, tem que fazer um trabalho muito técnico, muito claro, para não haver uma interpretação equivocada do juízo de que, inclusive, houve uma fraude de credor. Então, a situação é complexa. Então, a pessoa, muitas das vezes, fala, não, vou deixar para poder regularizar isso mais para frente. Não faça isso. Não faça isso. Tá certo. Aqui a gente está falando de desafios aqui, não de problemas, né? A crise complicou o cenário de várias famílias, de uma forma geral, né? E isso acontece frequentemente. Às vezes há necessidade de fazer um distrato contratual de uma compra de um imóvel, né? Sim. De um apartamento que foi adquirido na planta. Certo. E aí, qual seria a orientação do doutor para essas famílias que, porventura, não estão conseguindo arcar com o compromisso da compra, né? De alguma maneira? Seria uma orientação saudável assim, para a gente poder passar para essas pessoas? Procurar de imediato, de repente, uma assessoria jurídica antes de procurar a construtora? Uhum. Júnior, é o seguinte, eu sempre deixo assim, os meus clientes muito à vontade, inclusive, para procurar a construtora e tentar realmente viabilizar um acordo que atenda às suas expectativas. Geralmente isso não acontece. Então é claro que é recomendável, né, até mesmo se você quer ter uma reunião com a construtora de um assunto tão complexo, né, e que envolve realmente o seu projeto de vida, que minimamente você sente com um advogado especialista, né, na área imobiliária, para minimamente buscar essas informações antes de uma reunião. É aquela consulta que eu te falei. Que a consulta não significa, a princípio, que você precisa contratar um serviço. Uhum. Você vai, tira suas dúvidas, fala, doutor, estou querendo, né, fazer rescisão de contrato, hoje não tenho mais condições de pagar a parcela, ou enfim, ou mudei de ideia, né? O que você tem aqui de luz aqui para me dar? O contrato está aqui. Então você já consegue, assim, né, ter orientações valiosas. Porque muitas vezes existem cláusulas abusivas também do contrato. Sem sombra de dúvidas. Que aí a interpretação do advogado vai ser totalmente diferente da interpretação do consumidor, no final. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que essas situações que envolvem o imóvel da planta tem, digamos, duas frentes. A primeira frente é a gente identificar se a culpa foi do consumidor. A segunda frente é a gente identificar se a culpa foi da construtora. Então, quando a gente busca uma rescisão contratual, sempre há um motivo.
Qual que é o motivo? Quando a culpa é exclusivamente do consumidor, a gente segue uma linha de raciocínio pautado nas jurisprudências e entendimentos, né, do Poder Judiciário. Quando a linha está pautada por uma culpa exclusiva da construtora, já é um outro entendimento, né? Então é o seguinte, falando mais específico sobre isso, e aí pegando até o gancho aí, né, da pandemia, né? A pessoa que hoje ela fala o seguinte, olha, eu perdi o meu emprego por conta da pandemia e não tenho mais condições, né, de assumir o contrato. Ela está categoricamente dizendo, olha, eu, consumidor, né, não tenho condições de cumprir com esse contrato. Então a culpa é dela. É natural, pelo fato de ela não cumprir com o contrato, que ela sofra sim penalidade. Agora, essa penalidade ela também tem um limite, né? Eu já vi situações de contratos estabelecerem multas de até 90% do valor pago, né? Então, isso é muito pesado. Qual que é hoje, Valdemir, uma média, né, que o Poder Judiciário, né, tem arbitrado e considerado como justa, né, nesses casos específicos? Uma retenção que varia de 15%, de 10% até 25% do valor pago. Porque tem uma diferença muito grande entre valor pago e valor do contrato. E às vezes isso se embola nessas negociações. Se você compra continha de padeira aqui um apartamento, né, de 100 mil reais e você deu uma entrada de 10 mil, 20% de 100 mil é uma coisa, 20% de 10 mil é outra coisa. Né? Dica boa essa aí. Muito boa. Muito boa. Agora, se a gente for para o outro lado e dizer o seguinte, não, a culpa foi exclusiva da construtora, né? Olha, consumidor, registra você que o apartamento que você comprou, como eu já tive situações, ele não vai ser mais construído. Nós mudamos a estratégia da construtora, você comprou um imóvel no 14º andar, agora o prédio vai até o 10º andar. Eu já estou te antecipando que o seu apartamento vai ser o do 10º andar. Ela está categoricamente dizendo o seguinte, eu não vou entregar a sua unidade mais. Não vou cumprir o acordo. Não vou cumprir com o acordo. Nesse caso, quem está provocando a rescisão do contrato? A construtora. Aí, nesse caso, Júnior, é obrigação da construtora devolver 100% dos valores corrigidos e atualizados monetariamente. Sem qualquer tipo de retenção, sem qualquer tipo de multa contratual. Então, os contratos, em sua regra... Desculpa, uma observação. Inclusive a parte do comercial, né? Ela tem que devolver também, né? Eu costumo dizer o seguinte, e aí também é uma discussão também acalorada. Acredito, por isso estou te perguntando, porque é uma dúvida frequente, né? Assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vou receber, porque teve todo um trabalho já feito a área comercial da empresa, né? Fez a parte de contrato, fez o atendimento e tudo mais, né? Perfeito. Então foi prestado o serviço. Aí eu acho que existe até uma dupla interpretação aí, vai depender muito da forma que vai ser pautada, né? Explicada, se caso precisar ir para a justiça. Né? É claro que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar a documentação. Mas eu costumo dizer o seguinte, quem fez a contratação do serviço de intermediação de vendas? Eu acho que é um passo aí. Porque pode acontecer, né, da pessoa física fazer a contratação de um profissional para poder fazer essa assessoria, né, e ela se responsabilizar por esse pagamento, pela assessoria imobiliária que ela está recebendo, e também tem uma equipe, né, que já foi previamente contratada ou já aconteceu da própria construtora estabelecer uma parceria com determinada imobiliária que já estabeleceu que determinados corretores iriam atender a determinado tipo de empreendimento. Nesse ponto, o que eu falo é a devolução de 100% dos valores corrigidos e atualizados monetariamente. Se a consultora gastou com imposto, se gastou com corretor, se gastou com energia, se gastou com incorporação, para o consumidor não vai importar muito. Tem que devolver porque você descumpriu o contrato, então sua obrigação é retroagir ao tempo, né? É colocar, né, o consumidor naquele status, né, quando ele iniciou, né, aquela compra. Vamos aproveitar o gancho aqui. Eu comprei um apartamento, eu posso desistir? Até que período? Porque a gente sabe que normalmente são 7 dias, mas compra pela internet, acho que não tem nada a ver com compra de imóvel, né?
Se eu comprei um imóvel hoje, eu posso desistir amanhã? Você sabe nos posicionar a respeito disso? Quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, se você compra um produto que você não está presencialmente, venda esse produto, como é a compra de produtos pela internet, que você pode, hoje em dia, pelas plataformas digitais, por exemplo, eu já vi imóveis sendo comercializados no estado de São Paulo através de site da construtora. Ela pode, em 7 dias, ele tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de desistir dessa venda sem penalidade, sem qualquer tipo de multa. A partir desse tempo, aí as cláusulas contratuais elas já vão entrar em vigor. E aí, assim, o consumidor ele pode sim desistir. Lembrando que, se ele assumir uma obrigação e existem cláusulas contratuais para isso, logicamente que penalidades vão ser aplicadas. E voltando no que a gente falou, dentro de uma razoabilidade, dentro daquilo que o Poder Judiciário entende como justo, como equitativo, que não coloca o consumidor em uma desvantagem exagerada. Então, esse é o caminho. Agora sim, existem alguns tipos também de empreendimentos, e saiu agora uma nova lei, que é a Lei de Distratos, que trazem algumas diferenciações em relação a esse percentual de retenção por parte da construtora. Quando a gente pega, por exemplo, um empreendimento que está baseado através do patrimônio de afetação, e o que é um patrimônio de afetação? É a construtora desenvolver um empreendimento único, digamos assim, um CNPJ único, com uma transparência única, e todo o capital que é recebido dos clientes que estão dedicados a investir nesse empreendimento é dedicado exclusivamente a esse empreendimento. E aí, neste caso, a Lei de Distratos já permite que a construtora faça uma retenção de 50%. Então, você vê, já é uma penalidade bem significativa. Muito. E aí, isso já é a lei que está falando, não é nenhuma interpretação por parte do Poder Judiciário. Legal. Quando eu falei que a gente ia bater esse papo aqui para uma conhecida, ela falou, faz uma pergunta para ele lá e tal. Vamos lá. Roubaram uma bicicleta no prédio dela, na garagem especificamente. Certo. Até que ponto o condomínio tem culpa e o condomínio precisa ressarcir ela, pagar a bicicleta de volta? Sim, voltamos também naquela amplitude do direito imobiliário. Você vê que a gente está saindo de uma relação de compra e venda para ir para uma relação condominial. Bom que aqui a gente mistura tudo, né? Mistura tudo. Dentro do direito, né? Dentro do direito imobiliário. Perfeito. O que acontece? Eu acho que a primeira saída aí, e uma orientação que eu passo a ela avaliar de forma bem criteriosa o que o regimento interno e a convenção condominial fala sobre esse tipo de assunto. Porque é ali que estão estabelecidas previamente as regras e as determinações daquele condomínio. Cada condomínio tem seu universo. Então, muitas das vezes as pessoas, mas isso é errado, isso é certo, e cria-se assim, uma série de discussões dentro do condomínio. Gente, primeiro ponto, o que fala o regimento interno e o que fala a convenção? E tem gente que mora 10, 15 anos que nunca pegou a convenção condominial para ler. Então, a primeira orientação que eu passo a ela é nesse sentido. Mas, Valdenir, a minha convenção e o meu regimento interno é absolutamente omisso nesse sentido. Então, quando acontece essa omissão, primeiro ponto que eu oriento é fazer um registro no livro de ocorrência e solicitar a intermediação do síndico, que eventualmente convoca uma assembleia para poder decidir sobre esse assunto. E aí, em cima desse assunto, através de uma deliberação, isso pode ser pautado, se haverá um ressarcimento a ela ou não. Se porventura, por deliberação coletiva, houver a negativa, aí nós vamos entrar já numa outra seara. Aí nós estamos indo para o campo já jurídico-judicial. Existem já algumas decisões judiciais que falam que o condomínio poderá ser responsabilizado quando ele, dentro do seu condomínio, tem sistemas e arcabouços de segurança que trazem esse conforto para o condômino. Se dentro desse arcabouço de segurança
houver uma falha na prestação deste serviço que é pago pelo condômino, há aí uma brecha para se buscar uma responsabilização do Cabe uma condomínio. interpretação aí, né? Então, assim, né? Olha, nós contratamos segurança para o condomínio, né? E entrou uma pessoa, furtou, né, a bicicleta e esse segurança, né, não cumpriu com... Se for até um serviço terceirizado de câmera, aí cabe até o acionamento da empresa, também, porque teve uma falha. Exatamente. Então, voltamos naquela situação de cada caso um caso. Mas, assim, ponto principal para ela, verifica a convenção condominial, tente um diálogo, né, com o síndico, faça o registro no livro de ocorrência, busque, né, essa assembleia para haver uma deliberação. De repente até um BO também, né? Também, claro. Não, né? sem sombra de dúvidas. Vamos entrar num assunto que é bem legal a gente comentar sobre hold familiar. É bem amplo também. É uma coisa, é um assunto bem bacana aí, as pessoas sempre estão perguntando e cada dia estão se informando mais, né? As vantagens, desvantagens, o porquê e tudo mais. Eu sei que o assunto não tem como a gente aprofundar aqui por causa do nosso tempo, né? Sim. Mas, de uma forma geral, eu gostaria que o doutor explicasse aí para você que está pensando em abrir uma hold familiar. Júnior, a hold familiar é o que tem de mais moderno na atualidade, né? Até pouco tempo tinha um tabu muito grande, né, para se buscar estratégias, né, ou discutir questões relacionadas à vida após a morte, né? Como vai ficar o meu patrimônio, como vai ficar a minha família depois que eu vier a falecer, né? E um instrumento que era muito utilizado são as doações, né? Olha, em vida eu quero doar esse patrimônio para fulano, beltrano e ciclano, ou através de testamento, né? Onde a pessoa, através de um documento, ela declara a sua vontade e esse instrumento só tem validade, só tem eficácia, ele só vai surtir efeito a partir do momento que a pessoa vier a falecer. Então, aí surgiu a ideia da hold. Aí cabe um usufruto também, não, doutor? Um usufruto nessa situação? O usufruto, sim, mas aí você tem que fazer a doação, né? E através do usufruto, você ficar com um patrimônio e usufruindo dele, claro, sem sombra de dúvida. Perfeito. E aí surgiu o instrumento da hold. A hold nada mais é do que você criar uma empresa, essa empresa ela vai te ajudar a gerenciar um patrimônio que você tem, né? Então, assim, de forma bem objetiva, ao invés de você dedicar o seu patrimônio e mobilizar ele tudo para a pessoa física, você pega esse patrimônio e joga para uma pessoa jurídica. E é natural que as pessoas perguntam, Valdemir, qual o sentido disso? Né? Qual vantagem que eu vou ter nisso daí? A primeira delas é que, por mais estranho pareça o que eu vou dizer, mas é a mais pura verdade. O nosso Estado, eu digo Estado como nação, né? Não é Vila Velha, Vitória ou Espírito Santo. Estado, né, como nação. Ele tem mecanismos e até legislações, né, que estimulam a criação de empresas, fomento corporativo, que a visão estatal é exatamente essa. Olha, a criação de empresas, ela fomenta, né, empregos, desenvolve o Estado, né, traz giro. Então existem, inclusive, legislações e benefícios, né, que quando você cria uma empresa, é natural que você tenha algum benefício em cima disso. Então esse é o primeiro ponto. Talvez o que é mais claro para todos é a declaração do imposto de renda. Quando você tem uma incidência, né, na pessoa física é um valor, na pessoa jurídica é outro. Então aí já de antemão já falo, já é um grande benefício, já seria já suficiente para você fazer essa mobilização do patrimônio pessoa física para pessoa jurídica. Antigamente também se tinha um ego muito grande, falar isso está no meu nome, né? Hoje as pessoas estão mais abertas a isso. A empresa é minha, está no nome da empresa, não tem problema nenhum. Estão preocupados um pouco mais com a rentabilidade do negócio, né? Sem sombra de dúvida. Procurando o melhor caminho para desenvolver, para se proteger, Sim. pagar menos imposto, né? Claro, claro.
Esse então seria, digamos, né, um dos grandes benefícios. O outro grande benefício é que alguns usam, né, o nome de blindagem patrimonial. Eu não gosto muito, né, dessa nomenclatura, porque quando se fala em blindagem, né, parece que assim, é como se aquele patrimônio fosse intangível. E o direito ele é muito relativo, né? Então, eu de fato falo o seguinte, olha, você cria de fato uma proteção patrimonial. Por que você cria uma proteção patrimonial? Porque imaginemos uma pessoa que tem um patrimônio e tem uma empresa. Esse patrimônio é pessoal e existe o patrimônio empresarial. Pode acontecer, de repente, dentro dessa empresa, uma catástrofe. Imaginemos, sei lá, uma empresa que presta assessoria com funcionários na rua, essa pessoa, né, sofre um acidente muito grave, vem a falecer e recebe uma ação trabalhista enorme e, infelizmente, né, acaba desestruturando completamente a empresa e a empresa não tem patrimônio para isso e, no final, acaba, né, buscando uma despersonalização da pessoa jurídica e buscando os bens dos sócios. Isso pode acontecer. E aí afeta, né, esse patrimônio pessoal que não tem nada a ver com o empresarial. Então a holding ela traz essa divisão de uma forma mais clara, né? E quando você cria também uma holding, pensando num planejamento sucessório, né, que é aquela situação, né, de pensando a longo prazo, né, quando, né, eu não estiver mais aqui, tem o outro fator que talvez, assim, para mim seja o mais importante, que é a resolução de conflitos familiares. Lamentavelmente, né, como uma pessoa falta, o que era regra quando essa pessoa estava viva, né, parece que se desmonta e aí conflitos aparecem, né? E aí quando você tem a necessidade de se abrir um inventário, de contratar um advogado, de todo um trâmite burocrático, né, para fazer a transferência, né, do espólio, né, para os ditos herdeiros, isso cria-se um desgaste, né, não só emocional, mas também financeiro, principalmente emocional, muito mesmo. Então, quando você cria uma holding, a empresa CNPJ, ela não falece. Ela pode ser fechada, né? Perder o cadastro, né? Junta comercial. Trocar os sócios. Agora dizer, né, que ela falece, não, né? Como uma pessoa física. Então ela se mantém. Então, o que acontece demais é o quê? Essa pessoa que criou a holding, ela vira, né, o administrador dessa empresa e ela abre cotas nessa empresa e coloca, né, as pessoas que ela, né, entende, pode ser os herdeiros ou pessoas que ela considera que deva, né, fazer parte desse patrimônio. E aí, se porventura ela vier a faltar, né, é automático, no estalo que esse patrimônio, né, já fica já com esses herdeiros, digamos assim, né, na vida real, mas na vida empresarial são cotistas, né? Bacana. Então é um instrumento muito interessante, né, é o que tem de mais moderno hoje e isso tem assim tem sido muito aplicado nos dias atuais. Grandes empresas, pessoas com grandes patrimônios já utilizam esse mecanismo há algum tempo. Só que existe ainda no mercado uma visão de que só faz holding quem tem muito patrimônio. Não, você pode ter apenas um bem, você pode fazer uma holding, não há problema nenhum nisso, né? E essa transmissão também em vida, né, para a holding também tem alguns benefícios, né, que são infinitamente melhores do que você esperar um inventário ou até mesmo fazer uma doação. Então vale a pena, né, marcar uma consulta, né, com um profissional que entenda para fazer aquele diagnóstico que a gente já conversou, né, e ali sim trabalhar uma estratégia para ver realmente, né, se vale a pena, né, trabalhar com a holding ou de repente uma outra estratégia conforme, né, a vontade que esse cliente tenha, né, quando o assunto é sucessão. Nós vamos deixar aí os contatos do doutor para quem quiser será um prazer. ligar, agendar com a secretária, lá tem um prazer em atender. Vamos caminhar um pouco mais, nós estamos quase encerrando o nosso podcast, vamos falar agora onde o doutor coloca o seu dinheiro como investidor, né?
Você aplica ele em fundos, no ramo imobiliário? Conta pra gente um pouquinho aí aonde você coloca o seu dinheiro. Júnior, eu até soltei um pouquinho aqui no início da nossa conversa, né? Uma das frases que papai, né, falava, né? Imóvel não se vende, né? Se compra. Eu hoje tenho essa visão. Eu vejo assim, né, o ramo dos imóveis como uma boa estratégia de investimento baseado na minha característica. Eu percebo o seguinte: o imóvel não é igual a uma ação que tem uma liquidez onde você entra no aplicativo, você já consegue vender de uma hora para outra, né? Ele tem, logicamente, sua liquidez, mas não com essa velocidade. Perfeito. Baseado na minha estratégia, eu faço investimento em imóveis e minha intenção é esquecer que eu tenho esse imóvel. E por mais que às vezes falte, né, um capital de giro, eu me viro, entendeu? E consigo cumprir com as minhas obrigações. Então acaba que é uma estratégia, né, de eu não ter tanta liquidez, né, em mãos, para não ficar fazendo muitos negócios e de alguma forma, né, acumular patrimônio. Então essa é uma das estratégias que eu utilizo, que eu acredito que é uma estratégia bem sucedida. A outra estratégia que eu trabalho, né, compra de imóveis, né, para locação. Comerciais, residenciais? Mais comerciais. Né? Tem alguns para te vender. Bora. Depende do valor e do potencial que ele negócio. tem. A gente compra junto qualquer coisa. Bora. E outra que eu, assim, né, não é um capital tão grande, mas eu faço também investimentos, né, em renda variável. Né? Desde do início da pandemia, eu passei a estudar um pouquinho mais sobre renda variável, né, sobre mercado de ações, né, sobre fundos de investimentos. E é um universo muito complexo. Se você não tiver as ferramentas corretas, né, bons assessores, né, uma estratégia, é muito perigoso. Por isso que assim, hoje, né, o que eu tenho de capital disponível, né, a renda variável, é infinitamente menor, né, do que hoje eu tenho imobilizado, mas é uma estratégia que eu tenho, né, de flutuar um pouco, né, nos mercados, né, não dedicar todas as minhas energias em um só campo, porque por mais também que imóvel, né, ele tem essa valorização constante ao longo dos anos, mas existem situações como locações que o imóvel às vezes pode ficar ocioso, claro, de você ter problemas às vezes com pessoas de andarilhas de rua, de invadir imóvel, de ter prejuízos, né, e tudo mais. Então não dá para contar também 100% com isso. Então eu procuro equalizar. Eu acho que o momento econômico também, a taxa de juros acaba de uma certa forma atraindo um pouco mais de investidores, né, para esse ramo aí, né, a taxa de juros alta, né, então acaba que o pessoal investe um pouco aí em renda fixa, variáveis, vai depender do perfil de investimento. Sim, né? sim. Bacana. Você consegue compartilhar com a gente um negócio que você fez no ramo imobiliário que foi muito bom financeiramente falando? Júnior, assim, imóvel na planta, eu digo pode assim... Pode contar. Não, explica. O que acontece? É porque como eu participo de muitas situações ligadas, né, a problemas com construtoras, eu falo assim, comprar imóvel na planta é vantajoso? Mas você precisa também saber comprar imóvel na planta. Sem sombra de dúvidas, um imóvel bem localizado, com uma construtora bem escolhida, né, e com a forma de pagamento adequada, raramente, sim, aliás, muito difícil, mas muitíssimo difícil você perder dinheiro. Pelo contrário, você sempre tem uma valorização imobiliária, você sempre, né, consegue realmente ter um retorno financeiro interessante. Então, assim, tem esses três polos, né? Uma boa construtora, né, um bom produto e uma boa negociação. Forma de pagamento, principalmente. Porque existem realmente situações atrativas de mercado, né, que envolvem o consumidor. Então, às vezes, você compra um apartamento de 700 mil reais, né, e dá uma entradinha de 50 mil. Você tem hoje 650, né, de saldo devedor.
Se nós formos hoje avaliar minimamente, fazer uma continha de padeiro aqui, colocar aí um GPM aí de 0,5%, nós estamos falando só de atualização monetária de quase R$ 4.000. Só de atualização monetária, né? E aí você pega ali, as pessoas colocam uma parcelinha ali de R$ 2.000, uma intermediária de mais 10 e deixa tudo para o saldo devedor para poder, né, se utilizar através de um financiamento habitacional, né, da conclusão do empreendimento. Ora, todo o valor que você está investindo durante a fase de obra, ele está indo para o ralo. Aí, só fazer uma observação, provavelmente esse tipo de perfil é de morador, não é de investidor. Exatamente. Não é? Perfeito? Exatamente. Então o imóvel pode sair, de repente, um pouco mais caro para ele, mas é um imóvel que ele vai usar e ele vai valorizar com os anos, né? Mas onde é que eu quero chegar, Júnior? Eu concordo com você, mas o que eu quero é que as pessoas entendam, o consumidor morador entenda que se ele está com a visão de morar, né, ele também está com a visão também de investir. Sim, ele é investidor. Claro. Né? Então, às vezes, acontece até de ele achar que tem condições de comprar determinado patrimônio e não tem. Verdade. Né? Então, acaba se embolando. E aquilo que era para ser um sonho, de fato, vira pesadelo. Porque vai chegar uma fase que o saldo devedor aumentou tanto que ele não vai ter condições de chegar no banco e comprovar renda. Sim. E o banco não vai liberar a totalidade. E aí vai entrar num processo onde, depois das chaves entregues, já começa a atualizar IGPM mais 1%, né? E aquilo que era 3,5% vira 7% de correção, e as coisas vão tomando uma proporção que ele vai ter que buscar a rescisão de contrato. E a rescisão de contrato vai ser pautada na culpa dele. Sim. Ah, mas eu não sabia. Não importa. E aí a penalidade é maior, o investimento foi mal feito, né? E todo aquele desgaste que ele teve durante todo esse tempo, achando que iria atingir o objetivo da casa própria, não vira casa própria. E aí ele vira, na verdade, vira dívida. Provavelmente esse não foi orientado por um bom consultor imobiliário, né? Porque quando a gente vai vender, eu particularmente, eu acho que é obrigação, todo mundo quer vender, precisa vender. Claro. A gente vive de venda. Mas é a orientação para o cliente, para ver a renda que ele tem compatível, se realmente ele vai financiar 80% depois de quando ficar pronto e qual o valor que vai estar aquele saldo devedor dele. Exatamente. Né? Então, realmente, eu concordo com o doutor no que diz respeito à situação econômica daquele cliente para comprar aquele bem. Perfeito. Né? E é muito bonito isso, sabe, Júnior? O corretor experiente, né, que coloca, né, abre, né, essa visão imobiliária para aquela pessoa, ela vai ficar, sabe, muito agradecida, porque ela vai falar o seguinte: Júnior, você me mostrou o que eu não estava vendo. Eu estou empolgado com a situação. É meu sonho ter essa casa, é meu sonho comprar esse apartamento, comprar esse terreno, que seja. Eu sonhei isso, eu investi muita energia, muito trabalho para poder buscar esse sonho. E você está me mostrando que de repente esse sonho está para daqui a 3 anos. Perfeito. Por que não, então, a gente buscar como se diz, um sonho prévio, né? Sim. Ao invés de comprar um apartamento de 700, por que a gente não pode buscar um apartamento de 500, uma localização que não seja lá, mas seja próxima? E as coisas vão se ajustando, aquele imóvel vai valorizando, de repente ele pode, com a venda daquele imóvel, comprar aquele futuro. Então, acho que tendo essa transparência, essa visão, né, a pessoa, né, cria relacionamento, né, ela cria empatia, cria laço. Então, você foi perfeito a sua fala, não é vender só, né? É criar um relacionamento, ser transparente, né, ser sincero, ser verdadeiro, né? E você também dormir com a cabecinha tranquila de que você realmente passou todas as informações. Agora, é claro, você passando as informações, a pessoa, não, eu tenho condições, e lá na frente não tem, também não é o corretor também de imóvel também que tem que ser, né, responsabilizado por uma decisão feita por o comprador. Isso aí, logicamente, né, não tem o que comentar. Doutor Valdenir Rodrigues, obrigado aí pela presença. Foi um prazer. Foi um papo bacana demais. A gente tem muito assunto para poder falar aí. Nós vamos soltar aí nos próximos 3 meses aí várias perguntas no nosso Instagram. Você que acompanha aí vai poder tirar dúvidas também. E o papo foi muito bacana. Obrigado mais uma vez aí por compartilhar um pouquinho aí da sua vida pessoal, profissional e também dos seus investimentos. E tirar as dúvidas também, né, do que diz respeito ao direito imobiliário aí. Fiquei muito feliz com a sua presença. Também ficamos assim, né, bem honrados, né? Foi um prazer imenso. De fato, assim, né, tanta coisa para conversar, né? O tempo voa. Estamos aí praticamente 1 hora nesse bate-papo gostoso.
né? E se surgir a oportunidade de voltar, a gente está à disposição. Será sempre um carinho enorme estar aqui com vocês. Obrigado, meu querido. Valeu. Prazer. Valeu.